Então, primeiramente, eu estudei junto com o Everaldo Marques, que hoje está na TV Globo, está no Sport TV, e trabalhando na ESPN. Estudamos na mesma classe. E a gente tinha o mesmo gosto pelo futebol, eu e o Everaldo. Então a gente falava muito de futebol. E o Everaldo já estava indo à Jovem Pan, participando, fazendo produção do programa Fórmula Jovem Pan, que à época era apresentado pelo Flávio Gomes, e também o Jovem Pan no Mundo da Bola, que era um programa que falava de futebol internacional com o Flávio Prato. Mas também o Everaldo começou a frequentar chama Sistema de Transmissão Integrada, STI, do J. Alves, que é um cara, um apaixonado pelo rádio, como a gente aí, um apaixonado pelo rádio, e que tinha uma equipe de esportes para transmitir futebol, mas ele não queria ganhar dinheiro com isso, ele queria desfrutar da paixão dele do rádio. Montaram uma equipe, uma transmissão às vezes meio que pirata, né? Pegando a frequência local, só funcionava em torno ali do estádio, da região, e depois hoje ele faz via internet, mas a nossa época, né, que não tinha a internet ainda tão presente, era como se fosse uma transmissão local, funcionava ali na região do estádio que a gente fazia. E aí o Everaldo perguntou se eu gostaria de fazer, eu fui com o Everaldo já narrando, naquela época ele já queria ser narrador, ele já narrando em 98, e eu fazendo reportagens da Série B1, da Série B1, que era a quinta divisão do futebol paulista. E a gente fazia os jogos do Palestra São Bernardo e do São Bernardo, que eram as duas equipes da cidade de São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. E era engraçado, porque o Palestra, eu nunca vou esquecer, o Palestra São Bernardo tinha o Paulo Leme, foi um jogador que atuou no Santos, inclusive, um atacante. Ele era técnico e jogador. E ele se escalava, inclusive, ele não ficava de fora do time do Palestra. Então, a gente começou nessa caminhada, primeiro na STI. Eu fazendo reportagem, cabo ainda, né? Vamos falar da época do. Hoje a gente vê as transmissões, tudo. Só o microfone sem fio. Cabão, cabo grosso, carregando para lá e para cá. Você tinha que entrevistar o técnico do outro lado do banco, você ia lá carregando. E nessa não tinha um auxiliar, né? Sempre tem as rádios maiores, tem um auxiliar técnico, né? O pessoal da técnica que ajuda você. Nesse era na raça mesmo, você ia ir levando o pesão, uns retornão grandão, né? Pesado, pra você colocar o fone, que às vezes o fone ia até para baixo, porque o retorno era mais pesado que o fone. Então, você ficava meio andando meio com o pescoço do lado, assim, meio caidão. Mas era algo romântico, né? Era sensacional fazer isso. É uma coisa que você vê até hoje na minha memória, né? Esses momentos. E de lá, o Everaldo depois me falou, já em 99, o Everaldo falou assim: Ó, o Flávio Prado tá precisando alguém para fazer o futebol alemão. Eu falei, poxa, vou fazer. E o futebol alemão na época, também, repito, sem internet, sem nada, tinha mais a TV Cultura transmitia o Campeonato Alemão, na época, com o Zé Góes, que era o narrador, já falecido. A gente tinha uma internet muito rústica ainda, com poucas coisas de futebol internacional. Mas eu fui lá, me preparei, estudei para fazer o boletim de futebol alemão, cheguei lá na rádio, na Jovem Pan. Eu fui uma semana antes, conheci o Flávio, eu era muito fã do Flávio também, mais o Flávio da TV, né, o Flávio repórter da Record, apresentador do Clube dos Esportistas, que era um programa de vanguarda. O programa de hoje é como se fosse o Pânico, né, se fosse colocar o Clube dos Esportistas como era a época. Tem na internet, no YouTube, procurem aí que vocês vão gostar, Clube dos Esportistas. E aí eu fui lá preparado, prontinho, com o futebol alemão na ponta da língua. Aí o Flávio Prato falou, não, eu já arrumei alguém para fazer o futebol alemão. Você pode fazer o futebol sul-americano? Tá bom, né? Eu queria fazer. Se fosse para fazer o futebol chinês, eu com certeza iria fazer. Aí eu fui, tinha uma internet só tinha um computador para internet. Eu fui lá, pesquisei rapidinho, de manhã não tinha muita gente na redação. Fui lá, pesquisei rapidinho e gravei o boletim. Não estava tão bem preparado, porque o alemão já tinha feito antes, mas gravei. E aí eu achei, ele vai ouvir meu boletim e vai falar, ó, faz isso, faz aquilo. Não, ele colocou no ar. Já colocou no ar. Então, assim, hoje eu morreria de vergonha. Se tivesse esse boletim, hoje eu ficaria escondido de vergonha. Mas ela já entrou no ar. Eu mal cheguei à Jovem Pan, já entrou. Ele falou, como você quer ser chamado? Eu falei, gostaria de ser chamado de Fred Júnior. Meu pai chama Fred também, só que meu nome é Fred Armando Camacho Júnior, né? Então, eu quis ser Fred Júnior. Então, aí eu falei, gostaria de ser chamado Fred Júnior. E aí eu comecei a participar do Jovem Pan no Mundo da Bola, fazendo boletim no futebol sul-americano. Então, foi esse início de caminhada. Aí eu fico na Jovem Pan 8 meses de graça, porque aí eu começo a fazer o Jovem Pan no Mundo da Bola. E eu vou contando aí, qualquer coisa você me corta aí, Luciano. A gente para aí para você fazer as perguntas aí. Mas aqui só para o pessoal entender a caminhada. Aí tinha o João Antônio de Carvalho, que era o coordenador da equipe de esportes. À época, ele era repórter do Sport TV. E lá em São Bernardo iriam inaugurar o ginásio poliesportivo de São Bernardo. Jogo Brasil e Cuba, vôlei masculino, um amistoso. E aí essa STI era da região do ABC. Eles iam transmitir, claro, uma festa na cidade, inauguração do ginásio. E aí eu fazia o jogo, o Everaldo narrando, eu fazendo a reportagem. Aí o João Antônio de Carvalho estava lá com a gente.
E a gente falou, e era sábado, o jogo era sábado à tarde. A gente fez o mundo da bola e eu dei uma carona pro João para ir com a gente lá, o coordenador. E eu acompanhava o João como repórter do Sport TV. Eu conheci o João de ver, né, na TV. E aí ele, na volta, ele falou: Poxa, Fred, eu tô precisando de gente que. Você tá indo vindo aqui no Mundo da Bola, aqui no Conflávio, eu tô precisando de gente que vá de quarta, sábado e domingo, quarta, quinta, sábado e domingo, para os plantões esportivos para ajudar a pegar resultado. Porque como pegar o resultado do futebol? Era ligando nas outras rádios, Brasil inteiro, ou em estádio. Ligava nos estádios, o cara atendia, eu contar o jogo aí, o cara tá tanto, a gente anotava, obrigado, e já dava, marcava na caneta, tinha um placar gigante, feito num papel, tipo um papel de pão, tudo datilografado pelo José Laforé, grande José Laforé, de grande história no plantão esportivo da Jovem Pan, e a gente ficava anotando lá, ligando tal, e eu fiz isso por um tempo. E eu fazia à noite e era bom para mim, porque eu trabalhava no Unibanco, eu fui bancário, para pagar minha faculdade. Porque eu tinha que pagar a faculdade, não tinha grana. Então eu fui trabalhar e fui. E o Unibanco estava contratando o pessoal que fazia faculdade, não necessariamente economia, finanças, não precisava ser administração de empresa, não. Podia ser qualquer área. Tanto é que na primeira entrevista do Unibanco, eu não fui. Porque eu falei, meu, não tem nada a ver, eu vou trabalhar em banco. Nem vou na entrevista. A mulher me ligou, não, por que você não veio? Eu falei, eu expliquei isso. Eu acho que não tem nada a ver, eu vou fazer comunicação social, estou fazendo comunicação social, não tem nada a ver com banco. Ela, não, pode vir, a gente está contratando. Aí eu fui, passei por mais 5 entrevistas e fui contratado. E aí eu fiquei no Unibanco 3 anos e meio, para aí depois de 8 meses de graça na Jovem Pan, teve uma fiscalização do Ministério do Trabalho que sabia que tinha gente lá trabalhando sem registro, eu ganhava um cachezinho de R$ 156, já antes de me registrar. E aí veio a chance de me registrar na Jovem Pan. E eu acabei largando um salário que eu ganhava 5 vezes mais para poder realizar o sonho para trabalhar no rádio da Jovem Pan. E aí eu fui contratado em registro de abril de 99.